Então, já estamos ao vivo, né? Vamos fazer o convite. O doutor Alfredo vai entrar com outro telefone de Neia Lopes. Ele vai entrar aqui e depois vai ficar salvo no nome dela. Aqui, ó, aparece ali, ó, Neia. Sim. Vamos lá. Oi, Magda. Vamos lá, vamos again. Vamos nós. E estamos firmes aqui, confiantes. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui aguardando o doutor Alfredo entrar, né? Já mandamos mais um convite e aqui mudando de aparelho a gente espera que a conexão fique melhor, né? Estamos enviando mais um convite. Ah E lá, agora, sim. Agora sim. tá Vamos ver. melhor? O pessoal, tá todo mundo ouvindo? Eu estou ouvindo bem aqui, vou ver se o pessoal está ouvindo. Vocês estão ouvindo? Por favor, um retorno. Estão ouvindo o doutor Alfredo? Estão me ouvindo? Você me ouve, Cláudia? Ou estão... Perfeito. Tá bom. Agora sim, agora estamos lá. Tá, você vê, né? Se parar, você vem. Então, vamos lá, o que a Ok. gente... Podemos seguir? Vamos lá? Posso ir? Pode, vamos embora. Bom, então eu estava comentando sobre a esquizofrenia, né? Que é uma psicose das mais graves. Todo mundo acho que sabe do que eu estou falando da esquizofrenia, né? Então, o primeiro impacto na família da esquizofrenia, primeiro não, o primeiro que eu vou comentar é o impacto do sofrimento, né? É muito sofrido você ver um filho ficando louco, né? Passando por todos os vexames de ver coisas que os outros não veem, né? Alucinar, delirar, e ver um filho sofrendo de uma coisa que você não está vendo também. Aquilo está dentro da cabeça dele, né? A esquizofrenia uma doença, as doenças mentais são assim, você faz tudo o que é exame e não dá nada. Nenhum dos transtornos mentais dá em tomografia, ressonância, nada. Então, o transtorno mental não tem materialidade, né? Então você vê eu estou falando de começando por ver um filho, porque a esquizofrenia é mais comum na adolescência. A maioria dos esquizofrênicos começam a ser esquizofrênico na adolescência. E é uma doença que não tem cura, é muito grave, né? E ela é uma doença global. O que é uma doença global? Ela atinge toda a vida da pessoa, como o autismo, que eu vou falar daqui a pouco. Diferente, por exemplo, da depressão, que atinge o aspecto afetivo da pessoa. Ou diferente do retardo mental, que atinge a inteligência, mas as crianças retardadas se comunicam, são afetivas, choram, ficam alegres, coisa que um autista já não faz, né? Então, alguns transtornos mentais são globais. A esquizofrenia é um. Antigamente, os esquizofrênicos eram mantidos em casa. Vou contar uma história. Vocês vão, não sei se tem gente, muita gente aí do interior. Quem já viveu no interior talvez saiba o que eu vou falar. No interior é muito comum que o louco da família seja cuidado num quartinho nos fundos da casa, né? Como ele às vezes tem um comportamento agressivo ou violento, então ele é colocado no quartinho. É o quartinho do louco, muito comum nas cidades pequenas, né? Então, ficava lá e a família leva comida, pega a roupa, dependendo do grau de agitação ou de periculosidade do esquizofrênico, né? Então, as famílias no interior se adaptam muito bem, se adaptam como podem, né? E esse é um dos jeitos que pode, e o louco convive em casa. Acontece que no mundo urbano, qual é o apartamento que a gente mora, qual é a casa que a gente mora que daria para você ter um esquizofrênico isolado no quarto, se ele for agressivo e violento? Não dá, né? O que acontece é que por causa dos remédios, né, os remédios
tornou a esquizofrenia um pouco mais maleável. Então, as famílias hoje conseguem, né? E os pacientes esquizofrênicos, eles têm uma característica emocional, relacional na família, né? Eles não aguentam muita emoção e também não aguentam muita solidão. Então, sozinho eles ficam mal, mas no contato humano, eles não aguentam muita emoção. Nós temos um índice que chama IEE, Índice de Emoção Expressa. Índice de Emoção Expressa, alto, é italiano. Já viu italiano? E é assim, tanto quando está brigando, mas também quando está amando, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na Itália, eu saí do aeroporto, tinha uma gritaria, eu achei que tinha alguém brigando. Não era, eram as pessoas se encontrando na volta da viagem, né? Então, índice de emoção IE, índice de emoção expressa, italianos. Índice de emoção baixa, suecos, né? Poloneses. Estou falando isso porque eu tenho uma amiga polonesa, que às vezes eu olhava a família dela e falava assim, esse povo, como assim? Era uma coisa tipo inglês, frio. O esquizofrênico se daria melhor numa família inglesa do que italiana. Porque eles não toleram muito, eles não aguentam muito uma emoção muito intensa. Tá? Quero também falar de uma questão familiar do esquizofrênico, que é muito complicada. As famílias que têm o esquizofrênico em casa empobrecem. Esse é o impacto econômico. Até aqui eu estava falando do impacto emocional, né? Há um empobrecimento financeiro, estou falando de dinheiro. Por quê? Porque quando você tem um filho esquizofrênico, né, um dos membros da família esquizofrênica, como é uma doença que não tem cura e que o remédio ajuda mais ou menos, né? Primeiro, essa pessoa não trabalha, tá? Esquizofrênicos que trabalham, conheço um ou dois, e aí, se ele trabalha, eu até fico tentado a refazer o diagnóstico, porque, de um modo geral, esquizofrênicos não trabalham. Eles não conseguem lidar com o estresse do trabalho, rotina. Não é vagabundice, é a perturbação mental mesmo, né? Eles olham para os outros, acham que os outros estão enviando energia para eles, eles olham para os outros e acham que os outros estão agredindo, né? Então, eles não trabalham. Então, um membro que não trabalha. E, geralmente, outro membro da família, que vai ser o cuidador, a mãe, o irmão, a irmã, né, também não pode trabalhar full time. Então, ao longo de 10 anos, você vê a renda familiar, ó, descer. E, se você, além disso, tem que incluir o tratamento, que é um tratamento caro. Não é um tratamento de um antibiótico para uma criança que tem uma infecção por garganta, que o antibiótico é caro, mas dura por 7 dias. O tratamento esquizofrênico é a vida toda atualmente. A gente não tira mais. Né? Antes você tratava por 5 anos e tirava. O que a gente viu? Eles voltam a ter novos surtos e pioram. Então, o tratamento hoje é quase para a vida toda. E de remédios caros. Ó, o último remédio que foi lançado, o penúltimo, sabe quanto custa? 1.100. Então, como é que você mantém um tratamento de um membro da família pela vida toda com R$ 1.500 só de remédio? Sem contar médico, terapia, psiquiatra. Então, o impacto, né, um dos impactos da esquizofrenia na família é econômico, muito forte. Tá? O que mais que posso falar? E ter uma mãe ou um pai esquizofrênico? Aqui eu estou falando de um pai ou uma mãe tendo um filho esquizofrênico, que é o mais comum. É muito raro ter um pai ou uma mãe esquizofrênico. Por quê? Porque provavelmente você não deixaria sua prima casar com o namorado dela esquizofrênico. Você é psicólogo, terapeuta de família. Né? Posso estar errado, mas eu duvido que você apoiasse 100%. Porque você sabe o quanto ela ia sofrer. Né? Então, os esquizofrênicos raramente casam, raramente namoram. Né? Aqueles que ficam esquizofrênicos mais tarde, com 20, 30 anos, às vezes casam. Mas a maior faixa é dos 14 aos 23. Olha, justo na hora de namorar, de emparceiramento. Então, a maioria dos esquizofrênicos não constitui família.
tá? Daí é muito raro você ter um filho ou uma filha de esquizofrênico. Estou dizendo que não tem. Tem porque alguns esquizofrênicos apresentam o primeiro surto com 30 anos, ou 40, mas é muito raro, é muito menos frequente. Então, o que a gente vai ver nas famílias são filhos esquizofrênicos, e não pais esquizofrênicos, né? O que às vezes a gente tem é a questão, vamos falar da questão sexual do esquizofrênico, isso também é muito delicado, porque eles não deixam de ter o desejo, tá? E aí depende muito do impacto familiar se é um menino ou uma menina esquizofrênico. Por quê? Porque se você tem um menino esquizofrênico, nós vivemos numa cultura machista, né? Que à medida que ele vai melhorando, ele não melhora 100%, não tem cura, mas hoje em dia, com os tratamentos dos remédios, a gente consegue que o esquizofrênico se torne funcional, mais ou menos funcional, né? Ele vai trabalhar na empresa do pai ou da mãe, ou de um tio, mas ele não vai trabalhar numa empresa normal, não vai dar conta, né? Mas às vezes ele vai pelo caminho das artes e tal, né? E aí ele pode querer namorar. E se é um menino e não consegue namorar direito, nós vivemos, né, eu vou ser bem franco com vocês, acho que vocês merecem essa franqueza, essa sinceridade. Estamos num lugar, não é, numa sala vamos dizer assim, de tratamento, estamos falando são terapeutas de família, vocês vão entender o que eu vou falar. Que muitas vezes o menino, nesse desenvolvimento sexual, ele é levado, ele pode recorrer a casas de massagem, a prostitutas, garotas de programa, né? E na nossa cultura, eu acho que um pai e uma mãe aceitaria. Agora, e se for uma menina de 20 anos? Você aceitaria? Como é que faz para ela ter a vida sexual dela? Nenhuma das famílias, por mais modernas que a gente seja hoje, vai aceitar que uma menina de 20 anos tenha uma iniciação sexual, sendo ela esquizofrênica, com um garoto de programa. Sendo que talvez algumas famílias, a maioria, eu acho, aceitaria que o menino tenha uma iniciação sexual com prostituta. Quando ele está numa fase bem boa, digamos. Né? O que mais posso falar do estudante? Eu acho que esses são os principais impactos da esquizofrenia na família. O sofrimento, ver o filho sofrendo, o financeiro, né? Essa questão sexual e, assim, tem um outro, que à medida que os pais vão envelhecendo, eles vão ficando muito angustiados, porque enquanto eles existem, enquanto eles estão vivos, eles cuidam do filho. E eles sabem que eles não são eternos, que eles vão morrer antes dos filhos. E aí, quem vai cuidar? Sobra para o irmão mais novo, ou para o outro irmão, para o primo. E aquelas famílias muito pequenas, nucleares, que só tem um filho, não tem irmão? Seria justo ter uma segunda gravidez para ter um irmão que cuide né? Então tem essa angústia dos pais de ver que, enquanto eles estão vivos, e mesmo assim, tá bom, mesmo se a família tiver dinheiro, posse, e quem cuida desse dinheiro? Porque o esquizofrênico não dá conta de cuidar do dinheiro sozinho. Ele não tem essa habilidade social, tá? Então, acho que esses são os impactos. Tem um outro, o impacto da violência. Alguns esquizofrênicos ficam muito violentos nos surtos. Os esquizofrênicos não querem tomar remédio, porque eles acham que não estão doentes, né? Por definição, a psicose, a pessoa não acha que ela está doente. Então, algumas vezes, eles param os remédios e eles ficam violentos. Contra si ou contra a família, ou quebram coisas. Então, tem também um impacto. É tenso a vida de uma família com esquizofrênico. Porque ou ele está com uma ideia, fica agressivo, ou ele está triste, querendo se matar, ou tem uma voz que manda ele se matar, ou ele quer sumir pelo mundo, sabe assim? Ou quando ele está bem, ele não trabalha, tem todo esse sofrimento que eu falei, né? Acho que dos esquizofrênicos comentamos os principais impactos do transtorno psicótico.
Vou comentar de um outro transtorno parecido, que é do grupo das psicoses, mas que afeta crianças mais novas, autismo, né? Não preciso descrever o que é o autismo, tá? Bom, o primeiro impacto do autismo, na minha opinião, é uma culpa que as mães sentem de ter um filho autista. E aqui, eu acho que vocês e eu, como representantes da psiquiatria, da psicoterapia, da psicanálise, devemos um pedido de desculpas às mães dos autistas. Eu imagino que a maioria de vocês sejam psicólogas, né? Deve ser isso, não é, Cláudio? O pessoal da... Para fazer parte da PTF tem psicóloga, não tem ou não? Terapeutas também. Não precisa ser psicólogo? Não, Tá, terapeutas de família. Pode ser de de família. Ah, é. Vocês têm bastante social, gente de outras... Não é isso? Sim, tem que ter a Bom, formação de terapia de família, né? Mas pode ser de formação de outras áreas. de outras áreas. Mas então o que eu vou falar agora é mais para nós psicólogos, que nós aprendemos na faculdade um erro, na minha opinião, que é um erro. Se alguém discordar e tiver evidências para discordar, por favor, diga contrário ao que eu vou falar. Nós aprendemos na faculdade que existe um negócio chamado mãe esquizofrenogênica, ou mãe de autista. A seguinte teoria, de que o autista ficaria autista porque a mãe, sendo fálica, não investiria de libido seu filho, e ao não investir, essa criança não era mergulhada no universo da linguagem e ficava no mundo dela só. Com licença da palavra, isso é uma grande bobagem. Se alguém tiver uma evidência para dizer que isso não é uma bobagem, me mostre. Porque até onde eu sei, eu vou mostrar aqui as teorias, no que elas foram sustentadas, para ver se vocês concordam comigo. Tudo começou, essa ideia de que o autista era autista porque a mãe não era afetiva. Que o esquizofrênico era esquizofrênico porque a mãe mandava uma coisa chamada teoria de duplo vínculo, que eu aprendi isso na faculdade, né? Que foi da escola de Palo Alto, nos Estados Unidos, dizia assim, a mãe esquizofrenogênica, a mãe do esquizofrênico, é uma mãe que tem dupla comunicação. Ela fala assim, ó, eu te amo, ou você pode comer bombom, ou seja, dizendo uma coisa com a palavra e outra com o rosto. Essa teoria fez muito sucesso na década de 70, de 80, que foi quando eu fiz faculdade. Ou essa ideia de que o autista era fruto desse desinvestimento libidinal da mãe. E quem embarcou nessa ideia? A psiquiatria e a psicanálise juntos, num dos raros momentos em que estivemos juntos, psiquiatras e psicanalistas, embarcamos neste equívoco. Vou mostrar como ele se deu. Bom, primeiro ele se deu porque ninguém sabe a causa do autismo. O autismo, tudo que vocês ouviram sobre causa do autismo é pesquisa. Ah, porque por chumbo, pelo vírus do sarampo, porque é processamento auditivo, porque a mãe... Tudo isso pode ser, mas ninguém sabe. A página do livro de psiquiatria que diz a causa do autismo está em branco. Né? Essa é uma frase de uma amiga minha que trabalha no HC, especialista em autismo. Ela falou assim, Alfredo, a página está em branco. Tudo que a gente sabe é pesquisa. Né? Bom, então a gente não sabe qual é a causa, mas a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, há uns anos atrás, embarcaram nesta figura da mãe esquizofrenogênica e mãe de autista. E eu vou explicar como é que começou. O autismo infantil começou pela década de 50, nos Estados Unidos, com um psiquiatra chamado Leo Kanner. O Leo Kanner atendia pacientes infantis, né, eram crianças, e ele viu que tinha alguns pacientes muito graves, que não falavam, que tinham um comportamento repetitivo, né, que gritavam, que choravam, que pareciam que estavam no mundo deles, por isso ele falou do autismo. Né? Eram crianças que não se comunicavam nem com a mãe. Né? E aí ele descreveu, eu acho que não tinha mais de 20 pacientes do trabalho original do Leo Kanner. Né? E ele descreveu esses pacientes. E aí, por estranho que pareça, ele encontrou
o seguinte: a maioria dos pacientes dele eram filhos de professores universitários, de pais e mães muito envolvidos com a carreira acadêmica, que queriam fazer mestrado, que queriam fazer doutorado. Disto, para concluir que estas mães, especialmente as mães e os pais, não investiam a sua libido nos filhos e sim nos seus mestrados, foi um passo, né? E aí fez maior sucesso. Até porque falar que mãe é culpada, mãe é sempre culpada, né? Mãe culpada, gente, é um pleonasmo. Acho que não, né? E talvez seja um pouco verdade. O Lacan diz que o filho é da mãe, né? Que o filho pertence à mãe. Pai é cargo de confiança. Pense, hoje em dia, como é que um homem sabe que o filho é dele mesmo? Hoje em dia tem o exame de DNA. E antigamente que não tinha? Ele tinha que acreditar na palavra de quem? Da mãe. A mãe falava pro pai, pro marido: olha, grandão, esse pequenininho é seu filho. Ah. E falava pro menininho: olha, pequenininho, esse grandão é seu pai. E os homens tinham que acreditar, não tinha outra saída. Então, pai é um cargo de confiança da mãe, era quem ela quisesse dizer que era. Quantas histórias não tem, não é isso? Aí quando briga, depois você fala: ah, então ele não é seu filho, tal, né? Então, tem isso, mas tinha uma outra razão, essa eu vi no consultório. Eu trabalhei num lugar, chamava Ambulatório da Criança. Nós atendíamos, né, em psiquiatria infantil, dos 2 meses aos 17 anos e 11 meses, né, antes dos 18. Eu tinha lá registrado muitos autistas, né? E uma coisa que me chamava a atenção era que a maioria das vezes quem trazia o menino para a consulta é a mãe. Mas isso não tem nada a ver com autismo, isso é assim, era assim na nossa cultura machista, que o homem trabalhava mais fora de casa, a mulher em casa, então a tarefa de cuidar dos filhos era da mulher, a tarefa de ganhar o dinheiro era dos maridos fora. Então até aí tudo bem. Assim, não tem uma diferença. Ou melhor, não é que os pais não quisessem se envolver com os filhos, é que o papel social mandava eles para a rua e deixava a mãe em casa. Mas o que as mães relatam aí é que é, né? Então, eram crianças autistas muito, muito agressivas, chorando, gritando, né? Ser mãe de autista, eu tenho uma admiração pela mãe dos autistas. Trabalhei muitos anos assim, e eu via como essas mulheres sofriam. Você tem um menino que grita 24 horas por dia, que quer meter a cabeça na parede, que não come, que não fala, que não toma banho, né? Olha, imagine, se a gente já fica quase doido com os filhos com TDAH hiperativo, você imagina um autista, né? Que a mãe não pode trabalhar. Bom, enfim, o que as mães diziam? Doutor Alfredo, o senhor tem que dar um remédio para esse menino acalmar. Aí aquelas 2 frases, era assim: porque o meu marido já disse que se ele não acalmar, ele vai embora. E vocês devem saber que trabalham com família, o quanto os homens de classe social baixa e alta vão embora quando tem um filho deficiente. Né? Vão mesmo. Na classe baixa, o que tem dessas mulheres de classe C e D, sozinha com filhos autistas ou com filho deficiente mental, ou na classe alta, muito alta. Porque, assim, quem sustenta, quem não vai embora é o homem da classe média. Os pais, os homens de classe média, são o sustentáculo moral de uma sociedade. Aliás, a classe média é o sustentáculo moral de uma sociedade. Você sabe qual é o índice de incesto na classe muito baixa? Alto. E sabe qual é o índice de incesto na classe AA? Muito alto também. Então, os extremos da sociedade são... A lei não conta muito. Para o pobre não conta porque ele não tem muito o que perder. Para o muito rico não conta porque ele acha que não tem o que temer. Né? Então, é a classe média que sustenta moralmente. E aqui nos autistas eu também ouvia isso. Né? Trabalhava com muitas mulheres desse ambulatório muito pobres. E elas falavam: doutor Alfredo, o meu marido disse que se o senhor não der um remédio, ele vai embora. E eu via alguns irem embora. Né? E as mães falavam assim: doutor Alfredo, o senhor tem que dar um remédio para esse menino, porque senão eu enlouqueço. Eu nunca vi a mãe dizer que ia embora. Elas enlouqueciam.
E eu nunca vi os pais dizerem que enlouqueciam, eles iam embora. É ou não é o filho, não é da mãe? É sim. Talvez a gente esteja mudando agora, com o empoderamento feminino, né? Mas, na prática, tudo isso eu estou falando para explicar por que se criou essa fantasia, na minha opinião, este quase um pecado de dizer que a causa do autismo e da esquizofrenia são as mães. Lembra quando eu falei que a maioria dos pacientes do Léo Kanner eram filhos de professores universitários, né? Pois bem, pergunte, eu tinha 80 autistas nesse ambulatório da criança da prefeitura. Se você me perguntar quantos eram filhos de professores universitários, nenhum, né? Eram filhos de gente que não tinha dinheiro para o ônibus. Falava assim, doutor Alfredo, em vez de marcar uma consulta para o mês que vem, você pode marcar para daqui a 2 meses? Falava, por quê? Ai, doutor, você sabe, a gente vende lá o ônibus. Né? O que se descobriu depois é que os filhos, a estatística do Léo Kanner mostra que os pais eram mais universitários. Por quê? Depois a gente descobriu por quê. Porque eles eram mais interessados, eles tinham mais informação, ouviram falar desse tal de autismo e levaram os filhos. Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa ideia de que o autismo e a esquizofrenia é provocada por uma mãe esquizofrenogênica, que foi uma ideia defendida, ensinada, e ainda é hoje ensinada nas faculdades, mas eu gostaria que quem ensina desse evidências. E não há nenhuma evidência, nenhum estudo científico, né, que mostre isso. O que há é um preconceito, meu como psiquiatra e seu como psicólogo, como terapeuta. Né? Eu tenho um amigo que diz claramente, ele diz que a gente devia pedir desculpa para essas mães, porque a mãe já é ferrada, porque é culpada de tudo, sem precisar vir um psicólogo e um psiquiatra para carimbar. Você é a culpada porque esse menino é esquizofrênico, é autista. Então, o primeiro impacto familiar é de culpa. Tá? O segundo é o de luto de um filho. Né? Assim, isso também vale para o esquizofrênico. Quando a gente tem um filho, a gente espera que ele seja alguma coisa, né? Por mais que a gente, todo mundo, mesmo nós, psicólogos, ora, você não tem expectativa do seu filho? Tem sim, né? E aí quando você vê que o menino não vai ser tão inteligente, você já fica sofrendo, quando ele não resolve ser médico e quer ser isso, você já sofre. Imagine quando ele não é nada, quando ele tem uma doença. Então, um dos primeiros impactos na família do transtorno mental é o luto que os pais têm que fazer do filho que eles idealizaram para que eles comecem a cuidar do filho que eles têm. Então a gente sabe que mãe não é culpada, mãe e pai, de esquizofrenia e autismo. Talvez de outras coisas, mas aqui estou ainda na esquizofrenia e no autismo. Eles não são culpados da doença, mas eles fazem toda a diferença na... Quando você tem famílias que se envolvem no tratamento, os tratamentos vão bem. Famílias que não se envolvem, os tratamentos vão péssimo. Então, a mãe e o pai não são culpados da causa, mas eles são muito responsáveis pelo andamento do tratamento, tá? Deixa eu ver que posso falar mais do autismo. Hoje a legislação brasileira protege bastante o autismo, então essa é uma coisa importante de trabalhar com as famílias, né? Existem muitas leis, existe desconto, obrigatoriedade de escolas, o autista está muito protegido pelas leis. Né? Então tem bastante lei, essa é uma coisa que pode ajudar as famílias. O que mais? Acho que é isso, de esquizofrenia e autismo. Vamos falar de outros quadros, tá? Sim, vou falar do bipolar. Agora vou falar do bipolar. Bipolar é um transtorno caracterizado por dois quadros. Uma depressão e, em algum momento, uma mania. Tá? Deixa eu dizer o que é mania em psiquiatria. Mania em psiquiatria não é mania de limpeza, mania de conferir porta. Isso chama-se ritual do toque. Mania é um termo que a gente usa para ser o oposto de depressão. Então, como é depressão? Depressão é triste, mania é alegre. Depressão é cansada, mania é incansável.
Depressão é a pessoa não tem confiança, não tem esperança. Na mania tem muitas esperanças, né? Então, o bipolar, vocês conhecem, a função aqui da live não é descrever os quadros clínicos, não daria tempo, né? Então, estou me referindo ao bipolar, estou aqui minimamente mostrando que ele é uma mistura de depressão e mania, tá? Euforia. Chamamos a esse de bipolar. Quando tem só depressão, sem nenhum episódio na vida de euforia ou de mania, a gente fala que é depressão. Vou primeiro falar do deprimido, depois do bipolar, né? Porque todo bipolar é deprimido. Acho que deu para vocês entenderem, né? Porque para ser bipolar você tem que ter dois polos. O polo depressivo e o polo eufórico. Se eu só tenho um polo para baixo, é a depressão, tá? Então, qual é o impacto na família do deprimido? Primeiro, há um impacto de raiva, né? Porque você não vê a doença. Né? Às vezes a pessoa não tem razão nenhuma para ser deprimida. Não estou falando de uma... Tem depressão reacional, aquela depressão que vem porque perdeu o emprego, ou porque se separou, ou porque alguém morreu na família. Não é dessa que eu estou falando. Quero falar daquela depressão endógena, que é aquela depressão que vem, mesmo quando você não consegue identificar na situação da pessoa uma razão. Né? Alguns pacientes falam, vocês devem ouvir isso. Você pergunta, como é que tá a vida? Estou deprimido. Você, como é que tá? Doutor, tem problemas, tal, mas nada diferente do que todo mundo tem. Não era para eu estar assim. Assim como? Chorando, desanimada, sem querer viver, sem tomar banho, sem conseguir raciocinar, tudo é devagar, que esse é o deprimido, né? A depressão é a vida lenta e estreita. A pessoa só quer ficar dentro de casa, com medo, não se interessa. Aí faz todos os exames, não dá nada. Qual é a reação do marido, da esposa ou dos filhos? Porra, eu vou te levar lá no Hospital do Barreto de Câncer Infantil para você ver o que é tristeza. Então, a família tem um momento de revolta, de não compreensão. Né? Junto com isso, tem um momento de carinho, de cuidado. Estou falando de famílias legais. Né? Então, tem essa ambivalência na família do deprimido de cuidar e se irritar. E é natural que se irrite, porque a pessoa fala assim, eu imagino como você está sentindo. Não imagina. Porque você olha, você não vê como é. Só tem um jeito de você saber como é uma pessoa deprimida. Sabe qual é? Você ficar deprimido. Eu acompanho uma senhora hoje, que ela tem uma depressão crônica, assim, que não melhora há vários anos, e a mãe dela tinha. Mas o primeiro episódio dessa mulher, da minha paciente, foi com 40 anos. Né? Aí a gente começou a conversar, eu falei do diagnóstico de depressão, aí ela falou assim, nossa, eu falei, o que foi? Ela falou, estou pensando na minha mãe. Aí eu falei, o quê? Ela falou, então era isso que a minha mãe sentia durante toda a minha infância, e eu achei que aquilo era frescura, que ela estava fazendo aquilo para chamar a atenção, aí além de deprimida, a minha paciente ficou sentindo culpa. Né? E eu falei assim para ela, não se culpe, ninguém sabe como é que é estar deprimido até estar. O que você pode fazer é se comportar como se você soubesse, que é o que nós terapeutas fazemos. Você fala assim, eu imagino, eu entendo. Imaginamos nada, a não ser que a gente tenha ficado deprimido. Mas nós temos esta arte de, mesmo sem estar sentindo exatamente o que é uma depressão, de respeitar, de imaginar como seria e de se comportar como se a gente entendesse de verdade. Né? Entender de verdade seria um entendimento não intelectual, que nenhum de nós tem, a não ser que tenha passado. Né? Mas ser terapeuta não é ter vivido todas as doenças, é ocupar um lugar especial. Bom, não vou definir aqui o terapeuta. Então, a família do deprimido, ela tem essa ambivalência. Deixa eu dar um exemplo com o remédio. A mulher está deprimida, e aí começa a fazer um tratamento psiquiátrico. Né? Vai lá, começa a tomar o remédio, aí o marido fala assim, aí ela fala, benzinho, não estou conseguindo trabalhar, não consigo lavar a louça, não consigo cuidar da casa, sei que estou meio longe de você, a gente não está legal, mas o que eu vou fazer?
O marido carinhoso ama os filhos, né? Fala, tudo bem, não, mãe. Vamos, primeiro a sua saúde, vamos tomar o remédio, vai ficar boa, a gente aguenta isso. Aí, 6 meses de tratamento, a mulher já está um pouquinho melhor, não sei o quê, tomando remédio. Briga com o marido. Aí ela vai ouvir a seguinte frase: e aí, sua doida? Já tomou seu remedinho hoje? Então, assim, na hora que tá tudo bem, acolhe e tal. Na hora que todo casal, mesmo com a mulher, né, deprimida tem, pode ser acusada de doida. Então, tem essa ambivalência familiar. Outra coisa é financeira, né? Não é tanto quanto o esquizofrênico, porque os pacientes deprimidos, eles trabalham, eles param de trabalhar. E aí é um problemão. Se for rápido e voltar, ok. Mas se for para a caixa, se ficar sem, se perde o emprego, aí pesa no outro, né? Se é o marido que está deprimido e não vai trabalhar, é a mulher que tem que sustentar a casa. Ou o contrário, se a mulher que está deprimida e não vai trabalhar, o marido sustenta sozinho, né? E o filho? Quando é o filho é irritante, porque os pais esperam chegar a hora de trabalhar. Se é um adolescente, vai. Mas e se é um jovem adulto, né? Então esse é um impacto muito grande. Outro impacto grande na família são os adolescentes deprimidos, que hoje nós temos essa questão dos adolescentes que se cortam, por exemplo, né? Assim, os pais de adolescentes deprimidos estão sempre angustiados com medo do suicídio, né? E porque essas meninas, eu estou falando de meninas porque é muito mais frequente, esses adolescentes e pré-adolescentes, né, que entram em depressão e têm esse comportamento suicida, né? Muitos adolescentes, infelizmente, se suicidam, né? E os adolescentes hoje têm uma questão. Primeiro que os pais de adolescente, né, nós, meus filhos já não são adolescentes, mas os pais de adolescente hoje estão perdidinhos, porque eles não sabem como cuidar dos adolescentes. Eles não sabem o que dizer. O que um pai vai dizer para um filho adolescente? Se o filho está vivendo um mundo e vai viver um mundo que o pai não sabe como é. Que profissão um pai vai sugerir para um adolescente? Se daqui a 5 anos as profissões de hoje já se acabaram. Como é que o pai vai dizer para um adolescente como é que se namora hoje? Como é que se lida com a sexualidade? Se o que o pai viveu foi a sexualidade da década de 70, de 80, liberal, mas nada parecido com hoje, que tudo pode. Né? Tirando pedofilia, tudo pode. Né? Qualquer possibilidade sexual hoje é aceita. Como é que o pai vai falar isso? Né? Estudar. Como é que era o que o pai estudava, que achava que o conhecimento... Que conhecimento? Então, os pais de adolescentes estão ferrados hoje, porque estão perdidinhos, pais e professores. Né? Não sabem o que não sabemos, aqui vou me incluir. Nós, pais e professores, não sabemos o que dizer para os alunos. Né? Então, assim, mas aqui no caso estou falando da angústia dos pais diante de um filho deprimido, com esse risco do suicídio. E um problema a mais, né? Que hoje a gente está vivendo muito, acho que vocês vão concordar comigo, quem atende vai saber do que eu estou falando. Quando você escuta uma pessoa muito deprimida falar de suicídio, ela fala o quê? Triste, angustiada, ela tem uma dor, ela quer se livrar daquela dor e ela supõe que a morte a livre daquela dor. Então ela fala de suicídio de um jeito sofrido. Mas muitos dos adolescentes que a gente trata, hoje eles falam de suicídio com o olho brilhando. O olho brilha. Parece, eles idealizam o suicídio. Parece que o suicídio é a coisa mais romântica, mais corajosa do mundo. E como fazer com esses adolescentes, né? Como os pais lidam com isso? Então, os pais estão muito perdidos e depositam na escola e nos terapeutas essa resposta. A escola não tem, porque ela também está perdidinha. Nós, terapeutas, mais ou menos. Pelo menos a gente faz uma cara de que sabe. Né? Eu acho que a gente não sabe muito também. Né? Mas a gente escuta e tal. Então, com adolescente, a coisa é problemática, porque nós não temos... Estamos todos muito perdidos. E ao mesmo tempo que um pai está perdido, ele não pode abandonar o lugar de pai e mãe. Qual é o lugar de pai e mãe? É um lugar de limite, de dizer não. Você não sabe, ninguém sabe quantas horas de videogame faz mal.
Mas você tem que escolher e botar um limite. Ninguém sabe, tá? Estou falando tudo isso, né? 2, 3 horas, 4 horas, é tudo estudo, tudo pesquisa, você não sabe. Mas mesmo não sabendo, você vai ter que botar um limite no seu filho. Assim, só vai ver tantas horas. Por quê? Ah, porque tal estudo mostra. Aí ele vai lá no Google e fala, não der não, pai, não sei o quê. Né? Até que vai chegar uma hora que você vai ter que assumir o lugar de pai. Sabe como é lugar de pai? Por que que eu não vou ver? Porque eu sou seu pai e você não vai ver. Só que nós, pais, hoje temos dificuldade de assumir este lugar de autoridade. Né? Porque nós temos medo dos nossos filhos. Os pais, hoje, as famílias têm medo dos filhos. Não é medo de agressão, é medo de não ser amado. Porque a nossa geração de pais desenvolveu uma paixão pelos filhos. Né? As coisas que a gente mais ama hoje em dia são os nossos filhos. Tá? Então, e nós não suportamos a ideia de não ser amado pelos filhos. Isso nos faz ficar muito vulneráveis no lugar de pai e mãe, que é o lugar de limite. Né? Por exemplo, às vezes eu trato de pacientes que eu, infelizmente, preciso indicar uma internação. E aí eu já escutei de muitas famílias assim, doutor Alfredo, se eu interná-la, ela vai me odiar o resto da vida. Aí eu falo assim, não posso dizer para você que não vai. Mas você não acha que faz parte do seu lugar, da sua posição, do seu papel de pai ou mãe ser odiada, se for o caso, para manter seu filho vivo? Porque a gente só indica internação hoje não é por qualquer coisa, né? Internação psiquiátrica hoje é porque o paciente se recusa a tomar o remédio ou o remédio não está funcionando e muito baseado na ideia de suicídio. Mas os pais têm cada vez mais dificuldade de pagar este preço, de correr o risco de o filho, você me internou no hospital psiquiátrico. Eu falo para ela, eu não posso fazer nada, é essa a opção. Né? Eu acho que faz parte de ser pai e mãe suportar, né, uma raiva ou um não amor do filho se você tiver certeza que o que você fez foi o melhor. E aqui, veja, gente, eu estou falando de doença mental, não estou falando de criar filhos saudáveis. E com filhos saudáveis, eu já disse, a gente não sabe o que é melhor mesmo. Mas com filhos doentes, numa hora você fala assim, não, é melhor você ficar vivo, pelo menos a gente acha. E eu vou te internar. Né? Por mais que você fique magoado comigo o resto da vida. Né? De depressão, acho que é isto. Doutor Alfredo, Oi. nós temos mais 20 minutos, né? Então, eu Tá. não sei, estão pedindo para falar um pouquinho de borderline, né? E a maioria dos comentários, até o momento, são elogiando, são confirmando algumas falas suas. É mais a questão do borderline e perguntaram sobre hereditariedade. São as duas questões que nós temos. O borderline, eu estava falando dele até agora, na depressão dos adolescentes, sem usar o nome, vou usar agora sim. O borderline é um deprimido com alto risco de suicídio e muito frágil. Então, tá? Borderline hoje em dia numa frase, fragilidade explosiva. Você tem pessoas que são frágeis, mas não são explosivas. Esses não são borderlines. Você tem pessoas explosivas, como os bipolares na mania, que não são frágeis. Esses também não são border. O borderline tem uma frase sobre a família de borderline que é assim. O borderline sofre e faz sofrer. Essa é uma frase clássica na psiquiatria. Porque ele sofre muito, mas ele também faz sofrer. E faz sofrer muito com a ameaça de suicídio. Tudo que eu estava falando agora de suicídio, na minha cabeça eu estou falando de deprimido, mas na minha cabeça estava vindo os borderlines, que é onde as famílias têm que tomar essa atitude drástica de internar uma menina de 15 anos, um menino de 16, porque não para de falar de suicídio, e não apenas de falar, não para de tentar o suicídio. Né? É muito doloroso. Né? E o borderline, infelizmente, os tratamentos são muito pouco eficientes. Né? A gente tem, os remédios não ajudam muito, tá? Então, o impacto na família do borderline é muito alto, e só aproveitando, o impacto nos terapeutas. A maioria dos terapeutas se interessa por pacientes borderline, mas nós não aguentamos muitos pacientes borderlines. É muito difícil tratar o borderline, porque além da fragilidade explosiva, ele é manipulativo. Né? E você ficar aguentando o risco de suicídio,
os psiquiatras têm um estresse maior, isso é um estudo na Inglaterra. Os psiquiatras, que são os, né, os profissionais que estão mais diretamente envolvidos com essa questão do risco de suicídio, têm um estresse maior do que o controlador de voo de aeroporto com negócio de avião. Porque é muito angustiante essa história de pacientes ameaçando que vão se matar. E você sabe que alguns se matam, né? Então, o impacto nos terapeutas, atender pacientes borderline, porque eles manipulam, começam a dizer que você, que também não gosta deles, você, né? Então, o impacto do borderline é altíssimo, se pudéssemos graduar, né? E como é uma coisa que também não tem cura, né? É complicado. A outra pergunta que você falou sobre hereditariedade. Na psiquiatria, a gente tem a seguinte informação. A doença que mais tem um padrão hereditário, que significa então que ela é genética, é o bipolar e o TDAH. Se você tem um paciente bipolar, pode olhar, ele deve ter um pai, uma mãe, um primo, ou um filho, um sobrinho. Isso vale para TDAH, né? A esquizofrenia tem também um índice de hereditariedade um tanto alto, porque olha aqui, o índice de esquizofrenia na população é 1%, em qualquer lugar do mundo, tá? Se você tiver um irmão, imagine um casal que tem um filho esquizofrênico e resolve ter outro filho. A chance desse segundo filho ser esquizofrênico é de 50%, sendo que a chance na população é de 1%. Então, olha como aumenta quando é genética, né? E olha agora, se você tem 2 filhos, são gêmeos, se um deles ficar esquizofrênico aos 15, a chance de dali a alguns meses o outro ficar esquizofrênico é de 80%. Mas é 80% e não 100%. Então significa que não é totalmente genético. Tá? Acho que do que eu tinha de hereditariedade é isso. Tem algumas mais perguntas aí, Cláudia, que você queira comentar? Olha, assim, dos comentários que a gente tem visto aqui, né? Se falou muito do sofrimento da família, né? Dos pais, principalmente a questão do suicídio, né? Isso impactou bastante, né? Nos comentários. A questão também que foi falado, foi perguntado sobre a castração química. Castração química, no caso dessas situações, isso é aplicado, né? Castração química significa você diminuir a libido ou diminuir a ereção através de remédios, né? Não, a gente raramente faz isso, né? Vou contar um caso. Eu tratava de um menino autista, né? Porque o corpo do autista é absolutamente normal, tá? Do ponto de vista endocrinológico. Então, quando ele chega na adolescência, ele vai ter a puberdade. Vão ter pelos, vai ter mais ereção, a sexualidade aflora, né? E esse menino, no caso em particular, ele se masturbava muito. E se masturbava no meio da sala. Então a mãe veio e pediu essa castração química. Eu falei, doutor, o senhor precisa dar um remédio, a gente se... Né? Mas pense bem, um dos poucos prazeres que um autista adolescente tem é masturbação e comida. Então aí eu falei assim para ela, eu não posso fazer isso. Existem remédios para fazer? Existem. A gente faz? Não. Porque é judiação. Como é que eu vou, né? Então o que eu falei para ela? Ó, ela falou, e o que o senhor sugere? Eu vou deixar ele agarrando a empregada, passando a mão na bunda da empregada e se masturbando para minha mãe, que tem 80 anos? Né? Eu falei assim, não. Você vai ensinar, ou alguém, ou o irmão mais velho, ou um pai, a ele a se masturbar no quarto ou no banheiro. Né? Aí ela falou assim, doutor Alfredo, eu tenho 3 filhos adolescentes, ninguém vai tomar mais banho, não vai dar tempo de ninguém usar o banheiro, porque vai ficar todo mundo no banheiro, né? Mas foi o melhor que eu pude falar para ela. A gente não faz castração química é uma penalidade, né, que hoje se faz com psicopatas bissexual. Não usamos castração química, ela acontece por si só quando a gente usa os remédios.
E aí diminui a libido. Mas essa ideia de querer tirar a libido, não. A pessoa está perguntando aqui sobre cursos e livros. Até eu estava lembrando aqui, que nós comentamos, né, antes da live, né, que eu estava perguntando sobre o curso, né, que você está ministrando, você está coordenando, né? É. E sobre Olha, livros. esse estudo do nosso tema aqui, né, do impacto da família, no impacto do transtorno mental nas famílias, não tem muita coisa, né? E o que é uma pena por um lado e uma oportunidade por outra, né? É uma pena porque eu não tenho muita literatura do nosso tema aqui, né, para te referir, mas talvez vocês da terapia de família devam produzir alguma literatura sobre isso, né? Então, nesse sentido, é uma boa oportunidade, porque tem pouca coisa sobre isso. Então, é um campo interessante de você estudar, né, o campo do impacto dos transtornos mentais na família, e eu não falei muito aqui, mas eu acho que mereceria um belo livro, seria o impacto do transtorno mental nos casamentos. Verdade. Como é um casamento esquizofrênico, como é um casamento com bipolar. Vou dizer como é com bipolar. Né? Tenho muita experiência com bipolares, maridos, mulheres. Né? O que eu escuto deles é assim, olha, ser casada com essa mulher, doutor Alfredo, é uma montanha russa. Ela me leva nas alturas, mas me põe lá embaixo. Porque os bipolares são sexualmente muito ativos. Né? Então, ser casado com sexual com um bipolar é viver grandes momentos de paixão sexual por uns tempos e nada por outro, ou traições, porque os bipolares têm uma sexualidade muito promíscua, digamos assim, né, se me permite essa palavra, né, mas é verdadeira, né, de difusa, né, vou falar, né. Então, o casamento dos bipolares, os bipolares, esquizofrênico não casa, bipolar casa, mas não dura, né, e transtornos de pânico casam e duram, porque tem uma complementariedade no casamento de pânico, que é o seguinte: os pacientes ficam dependentes do parceiro, né? Uma mulher com pânico é super dependente do marido, o marido com pânico é super dependente da mulher. É um saco você ter alguém dependente de você, mas por outro lado, você está garantido que... Qual é a chance de um marido com pânico que não sai de casa, que te trair? Sempre existe, porque traição a gente, né? Vem água descer da montanha e fogo subir na serra, né? Mas é muito menor, né? Então, as neuroses se casam, viu? Os casamentos de transtorno de pânico duram porque o marido e a mulher reclama, mas fica. O bipolar não aguenta porque é muito sofrimento, né? Ou seja, porque o próprio paciente quer se separar, porque ele vive se apaixonando, né? E o esquizofrênico não casa. Mas é só uma sugestão para vocês escreverem coisas. Não tem um livro desse tipo. Seria interessante vocês produzirem. Uma pergunta: existe os transtornos que emergem das relações? A gente já escutou falar em alguns eventos, né? No sentido de transtorno relacional. Ou seja, a pessoa não tem o transtorno, nenhum dos dois, mas nesta relação emerge um transtorno. Por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo. Da relação. Não sei. Não acho que a gente possa dizer que existe isso. A pessoa já tinha toque, né? E estava guardadinho. Porque é o seguinte, olha aqui. Quando as coisas vão bem, tá tudo bem. A neurose aparece quando a porca torce o rabo. Assim, e quando é que a porca torce o rabo? Quando quando o casal tem lá que tá tudo bem, tá tudo bem. Aí começa, um perde o emprego, problemas de dinheiro. Aí um tem pânico, o outro tem toque. Não é, eu não acredito que isso é problema. A pessoa já tinha alguma coisa, né? Assim, essas doenças mentais são muito estruturais, né? Agora, uma reação, você fica um pouco ansioso, mas a ponto de falar de transtorno relacional, para mim é um abuso psicopatológico. Não sustenta. Tá? Não é isso, não. Doença, também tem o seguinte, só é para falar de transtorno mental, gente, com quadros estabelecidos. Não é porque o cara lá está separando, ou o outro fica lá, ficar vigiando o celular do outro não é toque, não, chama-se ciúme. Viu? Verdade.
Paranoia. E paranoia, todo amor é um pouco paranoico. Não é paranoia mesmo, a pessoa já tinha, foi a relação, respondendo assim, a relação é só o desencadeante, nunca a causa de um É transtorno gatilho, mental. gatilho, Não, a única coisa que eu acho que poderia ser dita, e aí também não vai ser causa, é esses problemas dessas mulheres que amam demais e suportam maridos abusivos, né, que batem, que coisa. Aí eu também não posso dizer que é o marido que causou, né? Mas aqui a gente está no meio termo aí de uma doença relacional. Se eu fosse escolher uma doença relacional dessas mulheres, porque ao longo desses anos eu fico pensando, como é que eu ajudo essa pessoa? Ela sabe, eu sei, ele me bate, ele é abusivo, não consigo. Não... Vocês conhecem melhor que eu essa história, né, da terapia de família. Como que a gente ajuda essas mulheres? Não tem remédio. Nenhum remédio dá essa, né, essa consciência ou essa sustentação de manter a separação, né? Vocês sabem que separa, mas volta. Entra na justiça com a Lei Maria da Penha e tira a queixa. A gente ajuda essas mulheres, né? Mesmo assim, ou seja, doença relacional para mim é um abuso conceitual. Tá. Bom, a gente já está finalizando, nós temos aí mais alguns minutos. Então, livros como sugestão? Não tenho, não. Eu acho, como eu estou dizendo, é melhor vocês procurarem artigos. Tá, Não artigo. existem muitos livros falando do nosso tema, né? Tá. Que é o impacto na família. Essas informações estão esparsas nos livros de psiquiatria, né? Por exemplo, se você for ler o livro de Toque, né? Que essa é uma coisa que eu acho que a primeira pessoa que falou disso comigo foi uma terapeuta de família aí, que vocês conhecem bem, que acho que foi a Rita mesmo, a Rita Seixas. Se eu não me lembro, Rita, você que me disse que, ou eu te perguntei, né, por que pacientes com toque gostam de bater na mãe, né? Eu acho que era uma mesa redonda, não lembro, mas a gente já falou disso, né? Então, mas são assim, isso é um rodapé da página do toque, né? Aí, se você for no manual de bipolar, está escrito lá que os casamentos não se sustentam. Mas um texto onde reúna isso, a gente está a dever. Eu e vocês. Bem, acho que podemos ir para a finalização, né, da nosso evento de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a todos por participarem, pela paciência, né, com a tecnologia, né? Tem que agradecer o pessoal, né? Nossa, né? E assim, isso aumenta o prestígio, né, do Dr. Alfredo, porque todo mundo insistiu, nós tivemos aqui mais de 140 pessoas participando, né? Apesar de toda essa confusão. Além disso, em nome, né, da Águida, nossa presidente, queremos agradecer a você por estar aqui, né, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, né? E deixar para você aí uns minutinhos para suas palavras finais, né? Para que a gente possa finalizar. Há esperança para essa família? Existe uma mensagem para que a gente possa estar mandando para essas pessoas ou para os terapeutas que estão à frente disso? Eu acho que se a gente não culpar a família, já estamos fazendo um grande serviço. Então, a primeira coisa é o cuidado para a gente não fazer aquela cara de psicólogo, de terapeuta, né? Porque as famílias dos pacientes com transtorno mental já se sentem culpadas, né? Porque, como eu falei, mãe culpada é pleonasmo. Então, eu acho que se a gente, em primeiro lugar, cuidar de não julgá-los, de não fazê-los sentido culpado, e acompanhá-los, né? Estou falando de... Aqui é uma live para falar de transtornos mentais sérios, crônicos, né? Então, acho que eu queria terminar com essa ideia. Não provoque mais sofrimento do que eles já têm lá, e a maneira que a gente sabe provocar é com a nossa cara de... né? É o Édipo, não resolveu o Édipo. Porque essa mãe é fálica. Porque você não lida bem com frustração. Cuidado, as famílias já sofrem o suficiente. Eu não preciso falar isso para vocês, vocês são os mestres disso, né? Na verdade, eu aprendi muito com vocês da terapia familiar a lidar com a família, né? Nunca ensinei isso para vocês, sempre aprendi muito nos meus contatos com vocês. Então,
Muito obrigado. Boa noite. Então, uma boa noite a todos. A live vai estar disponível na página da PTF. Depois vocês, quem quiserem assistir de novo, por favor, divulguem, né? Isso é muito importante para todos nós. Aguardamos um próximo evento, né? Fiquem atentos à própria página do Instagram, para que a gente vai estar divulgando, né? Novos eventos, né? E temos aí logo mais um evento, mais uma live, mais um evento importante que a PTF vai estar produzindo um curso de Tatagrama, né? Agora em dezembro. Então, por favor, vamos se inscrever. E, enfim, doutor Alfredo, aquele curso que o senhor está ministrando, para a gente poder aproveitar e estar divulgando para as pessoas. É um curso de terapia de crise, né? Que eu reuni vários professores, vários psicólogos do Brasil, da Itália e da Espanha. Foi muito interessante porque eu achei que a gente está no meio dessa coisa da pandemia, como lidamos, né? Então eu pensei que o pessoal da Itália e da Espanha, por eles terem passado primeiro, então uma das coisas interessantes desse curso é que tem uns 3 professores da Itália e da Espanha para nos contar como os psicólogos estão lidando com isso lá, né? Bom, mas está aí. Se alguém estiver interessado, vai procurar terapia de crise com o meu nome que vai aparecer lá. Obrigado, Cláudia. Na sua própria página também deve ter mais informações. É. Para os interessados, a gente pode divulgar depois. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite.